Repetição. Relacionamentos que sempre dão errados. A gente precisa começar a aprender a olhar as red flags nos relacionamentos que a gente precisa ter. E afinal, quais são as red flags em um relacionamento gay? Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem. Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pod Gay. É, amigo. Eita. Alerta gatilho, hein? Episódio alerta gatilho. Mas vai ser legal esse episódio, porque é um episódio que diz muito sobre como a gente é, como a gente se... Como é que fala? Como a gente se porta, como a gente vê o mundo, enfim, filosófica. Comecei filosófica. Como você tá, amiga? Como você está essa semana? Eu tô... Depressiva? Eu tô proletariada dentro do capitalismo, né? Mentira, tá todo padrão. Tá muito bem. Não, esse é um grande surto coletivo. Eu tô aí vivendo. Assistindo stories da Rita Von Hunt, então como é que você acha que eu tô, né? Mas, tirando a crise que o capitalismo nos traz, sabe que eu tô até bem? Aqui tá onde eu moro, aqui tá uma época bem gostosa, com um solzinho gostoso, não tá tão quente. Então tá um clima legal, isso mexe com o meu humor, sabe? Então eu tô em dias bons. Mas eu passei um perrengue aí de saúde, então tô me recuperando. Amigo. É babado. Dia do Lembrando, amigo, gente, história. Que ontem foi dia do passivo, tá? E aí ele tá que tá. Ele me falou que tá com Bepantol, ele tá com Bepantol. Então, assim, imagina qual que é o problema de saúde dele. Ai, queria eu que tivesse sido um grande problema de saúde mesmo pra acabar e abalar com a minha vida, mas vou te falar que não foi o caso. Não, amigo, um BO, eu vou contar rapidinho pra vocês essa polêmica. Há umas 3 semanas atrás, quase um mês, eu tava usando de lente de contato e consegui a proeza de machucar o meu olho encostando a ponta do tubo do colírio dentro do meu olho. O quê? Você nunca ouviu falar disso. Pois é, eu criei um machucado dentro do meu olho. Eu vou dizer pra vocês, sabe quando a gente tem a sensação, assim, de entrar areia dentro do olho? Sei, é horrível. Pois é, horrível, né? Eu tive a sensação de que tinham empanado o meu olho dentro de areia, assim, enfiado dentro de um espeto e colocado pra assar em brasa bem lenta. Essa é a melhor descrição que eu posso dar pra vocês de como eu tava me sentindo, pra vocês terem noção. Não foi bom. E daí eu passei uns dias me tratando disso, curando machucado, com colírio antibiótico, etc, etc. Há uns dias atrás, lá eu fui bem bonita no oftalmologista, depois de tratado, pra fazer uma consulta de retorno, assim, só checar se estava realmente tudo bem. Eis que eu descobri que nesse meio tempo, machucado, eu me infectei. O meu olho está infectado com algum tipo de protozoário, algum tipo de ser. E nos próximos dias eu vou começar um tratamento rigorosíssimo pra matar a tal da ameba, a tal do ser que tá infectando o meu olho, juro. Nossa, que... Juro. E pra vocês terem uma ideia, o tratamento é tão ruim que nos primeiros 2 dias eu tenho que pingar colírio a cada 1 hora. Isso inclui a noite. Incluindo a noite. Então, gatinhos que usam lente de contato, já vou cantar bola pra vocês. Não tomem banho com lente de contato. Não entrem em contato com água encanada, nem praia, muito menos de piscina. Por favor, se a lente de vocês é um dia só, descartem essa lente. Usem ela o mínimo possível, porque o babado é foda. Nossa, amigo, puta que pariu. Uma coisa muito... Nossa, a gente... E tu achando que o meu problema tinha sido o dia do passivo, né, queridinho? Pois é. A gente deseja não sorte. Foi. A gente, do ouvintes do Pod Gay, a gente deseja sorte a você. Ai, gente, obrigado, tá? Obrigado. Mas... Porque, olha, foda. É, foda, né? Foda. E a senhora? Vamos falar da senhora? Chega de falar de depressão na minha vida. Vamos falar da senhora. Como é que a senhora tá? Tá namorando? Olha só.
Mas e tu, amigo? Me conta, vamos lá. Como é que você tá? Como é que Amigo, estão eu as tô super coisas? bem. Eu tô namorandinho, já um aviso aqui pra galera, tá? E. E eu tô ouvindo choros, estou ouvindo choros. Mas. São choros, são lágrimas, É... isso. Ai, gente, ouvintes, desculpem. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, ainda consegue pegar? Vamos ver, né, amigo? Vamos ver. Aí. Eita, vamos ver. Mas, enfim. Eu tô bem, tô trabalhando, que nem uma condenada, mas, tipo, tô feliz. Acho que eu tô bem, acho que eu tô num momento de vida bom e tô medicada sim, porque eu sou ansiosa. E é isso, assim. E é curioso porque eu acho que falando sobre relacionamentos, por ser um tema sobre isso, ser um tema em alta na minha vida e agora ser um tema em alta nessa semana, por conta do Dia dos Namorados, a gente decidiu falar sobre as red flags. Por quê, né, amigo? Porque você, assim como eu, deve ouvir muito pessoas falarem sobre as dificuldades de relacionamento. Então, é difícil arranjar Babado. relacionamento no mundo gay. Quando arranja, são pessoas malucas, o povo é maluco, os gays são tudo maluco e não sei o quê, bababá. Enfim, então a gente decidiu falar sobre isso. Se você acha que o mundo gay é maluco, ok. Mas você também tem uma responsabilidadezinha aí, né? Por quem você tá se relacionando, até certo ponto, claro. Mas você tem uma responsabilidadezinha. E é isso que a gente vai falar. Não é para culpabilizar, e sim para responsabilizar. Mas bem, amigo, eu acho que um ponto que a gente precisa começar a falar, na hora que a gente fala sobre. Ou melhor, um ponto que a gente precisa começar a tocar quando falamos sobre relacionamento é sobre a gente ser um pouco mais racional. Culturalmente falando, a gente é incentivado a ser emocional, buscar o amor muito emocional, né? Tipo, apaixonei, vou seguir essa paixão, né? Mas a gente precisa ser mais racional. Me conta assim sobre você, amigo. Você normalmente nos seus relacionamentos, você costuma ser mais racional? Né? Eu sei que você tem um relacionamento há muito tempo, mas no geral, você é mais racional ou mais Ah, emocional? amiga, eu sou louca da cabeça, é isso que eu É, sou. não, isso a gente sabe, mas você é louca racional ou você é louca emocional? Ai, depende do dia, eu sou versátil, né? Então, tem dias que eu tô maluca emocional, tem dias que eu tô maluca emocional, é racional. Quando Depende. fala assim é porque é emocional. Quando fala assim é Não, assim, ó, uma louca. normalmente emocional, né? É aquela coisa, eu sou versátil, mas tem preferência. Então, é, eu já passei por muitas fases. Eu acho que hoje eu tô numa época da minha vida mais racional, menos escambalhosa, assim. Mas eu tô há 9 anos numa relação, né? Então nós já tivemos muitos momentos. Sim, verdade. Eu acho que isso te faz também ter segurança, né? Babado. E eu, É. por exemplo, sou uma pessoa muito emocional. Muito emocional. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, eu tô bem racional, assim. Eu acho que depois de tanto sofrer, e também de tanto. Sabe? É porque, assim, Ai, meu Deus, depois de tanto sofrer, eu que tenho que fazer minha fofo. vitimização aqui. Mas. Diz ele que é racional, tô vendo claramente. Não, juro, eu sou. Na verdade, eu estou, né? Mas eu sou mais. Hoje em dia eu tô mais racional em relação a relacionamentos, mas sim, eu sou bem emocional. Eu sou bem. Como é que se fala? Emocional como? Me coloca numa escala, vai lá. O quão emocional consegue ser Lucas De Vito num relacionamento? Qual que é o parâmetro da escala? Sei lá, o parâmetro é teu, né? É que nem data Não, como. bicha, você tem que me falar daí. Se você quer Ai, saber, é de 0 a 10. não, sei lá, de 0 a 10, vai. Então tá, de 0 a 10 o quão emocional é o Lucas De Vito? Cara, ó, atualmente, vou fazer tipo uma escala. É uma pergunta objetiva, Lucas, é um número de 0 a Não! 10. Atualmente, eu vou dar uma nota e vou dar uma nota também pro Lucas do passado, né? A minha nota agora Meu é Deus. uns 4, tem dia que 6. Entendi que Agora, 6. tipo, sendo 10 muito emocional e 0 nada emocional, né? Uhum. Agora, o Lucas de antigamente, eu diria que uns, sei lá, uns 9, 10. 9, 10. Uns Eu 9, ouvi um 10. 11. 9, 10. Eu ouvi um 11. Eu ouvi um 12, Eu, de vez em quando uns de 14. vez em quando os 24. Ai, que delícia. Não. Mas, Teve relações que eu fui bem mais emocional. Inclusive, é um tema, né? Porque eu acho que depende muito da pessoa com quem você tá. Isso muda muito o comportamento da gente, né? isso é verdade. Isso é verdade. Então, talvez, Eu, acho que no relacionamento atual eu tô 4, mas
tiveram pessoas que eu já fui 14, 24, entendeu? Meu Então, Deus. acho que depende, porque a gente é muito do contexto também, né? Enfim, mas afinal de contas, amiga, a gente tá falando racional, emocionado, mas o que é ser uma pessoa racional? O que é ser uma pessoa emocionada num Eu relacionamento? tô curioso pra ouvir. Vai lá, qual que é a opinião de Lucas DeVito sobre isso? Me conta. E retrucando a Ai, pergunta, querida, parece que não me conhece, pelo amor de Deus. Três eu anos só falo já. quando meu psi. Eu só falo quando meu psi é gay falar. Olha, honestamente, eu acho que a gente faz uma divisão didática, assim, né? De ser uma pessoa mais emocionada, mais emocional, é uma pessoa mais racional. Eu acho que tem uma coisa que pra mim eu colocaria que é o seguinte: o quanto essas pessoas são capazes de se autorregular. Sabe? Porque quando a gente pensa num relacionamento, por exemplo, eu tô me relacionando com alguém. A pessoa vai lá e fez algo que me deixou inseguro com ciúmes. Eu explodo em cima da outra pessoa, ou eu consigo gerenciar isso internamente e ter uma conversa que seja aberta, que seja saudável para falar de como eu me senti e checar os acordos da relação. Percebe? Tem uma diferença. Tem um certo equilíbrio ou desequilíbrio emocional que aparece sobre como a pessoa lida com o que ela está sentindo. Então, eu acho que didaticamente eu faria essa divisão de racional e mais emocional a partir daí. O quanto a pessoa consegue se autorregular e gerenciar as emoções dela. Porque dentro de um relacionamento estável e saudável, não significa que não tenha desconforto, por exemplo. Não significa que a gente não discuta, não significa que a gente não tenha confronto, que não exista ciúme, que não exista, sei lá, raiva. O que muda é a maneira como a gente lida com essas coisas. E por isso que eu acho que a pauta do Red Flags hoje é tão importante. Porque não é só sobre o que acontece dentro da relação, mas como. E eu gosto sempre de fazer essa divisão, não só quando fala sobre relacionamento, mas também quando a gente fala sobre qualquer comportamento na vida. Porque, e é isso, a gente faz essa divisão, mas no final das contas tá tudo junto e misturado no nosso cérebro, né? Então, assim. Mas eu diria assim, uma pessoa racional, didaticamente falando, acho que é uma pessoa que consegue ser mais. Exatamente o que você falou, uma pessoa que consegue. Por exemplo, ela sente alguma coisa, ela sente o medo, ela sente a vontade, mas ao mesmo tempo o racional dela faz todo o cálculo, né? Tipo, vou ou não vou. E às vezes o cérebro dela faz esse cálculo e ela fala, não é bom ir, mas eu vou porque o meu emocional tá falando mais alto, ele é mais intenso, sabe? Então, por exemplo, você tá fazendo uma dieta porque você precisa, porque você tá doente, sei lá. E aí você não pode comer muito açúcar nessa dieta, né? Então, vamos imaginar que o seu lado racional sabe disso. Seu lado racional fica falando, olha, não vai, é melhor não ir, né? Comer digamos, açúcar, esse alimento, esse chocolate. O seu lado emocional fala, eu tô com vontade, eu quero comer. E aí, o que vai ditar para ver se o seu racional tá mais forte, se o emocional tá mais forte? O comportamento que você tem. Mas a gente sempre tem os dois lados. A gente sempre tem o lado racional e o lado emocional. E o lado racional, ele é importante da gente desenvolver porque ele sabe, ele é um autorregulador, então ele sabe utilizar até mesmo, como é que se fala? O nível em que você deve ser racional na situação. Então, por exemplo, tem situação que é importante você ser emocional, tem situação que é legal você ser mais impulsivo, que tá tudo bem você ser impulsivo, que é legal você se deixar levar para as emoções, você chorar, você se emocionar, você se conectar com a pessoa. E aí o racional vai saber, não, esse aqui é o lugar para isso e deixa, entendeu? Agora, quando a gente leva isso para um relacionamento, é exatamente o que você falou. A gente conseguir se auto-entender, auto-regular e lidar com as nossas emoções. Então, por exemplo, eu quero estar com essa pessoa, mas eu sei que ela não vai ser boa para mim. Eu sei que isso não vai me fazer bem. Eu sei que esse comportamento não tá certo. Então, ao invés de chegar pra pessoa e ficar brigando com ela, eu vou lidar isso comigo mesmo. Ou vou chegar pra ela e só comunicar, entendeu? Mas não cobrando ou não pedindo pra ela mudar a opinião. Então, quando a gente fala sobre esse lado racional e o lado emocional, é que as emoções sim são importantes. A gente precisa sim ser emocionado. Mas a gente precisa ter o lado racional, porque, gente, ninguém vive só de razão ou só de emoção. A gente precisa ter os dois. Só que o lado racional, além dele existir e ter sua importância, ele também ajuda a administrar esses dois
campos, sabe? Então ele se administra e administra o lado emocional, né? Então fica tudo um Uhum, equilíbrio. Mas uhum. sempre. E eu acho que as pessoas demonizam o lado emocional quando elas falam sobre serem emocionadas. E de fato, é um problema você só ser emocionado, né? Porque uma pessoa muito emocionada é uma pessoa que talvez, tá? Não consiga lidar com muita essa parte racional, sabe? Que não consiga lidar, tipo, com administrar. É que não consegue é, se se autogerenciar mesmo, né? Não tem controle assim sobre como ela tá se sentindo. E eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo também. É legal falar disso. A gente vai mudando, vai migrando de um estado pro outro. Eu acho que hoje aos 30 eu vejo, nossa, que aos 20 anos de idade, eu era uma pessoa muito diferente, eu lidava com as coisas de uma forma muito diferente. Então, também a gente vai mudando, vai passando de tempos em tempos nisso, né, ao longo da vida, tendo fases. E trazendo um pouquinho para nossa pauta, né? Como que tu acha que essas coisas da maneira como a pessoa lida com os relacionamentos, se ela é mais racional, se ela é mais emocional, tem relação com red flags? O que são red flags? Vamos começar por aí antes. Vamos começar. É porque esse é um termo utilizado muito lá fora, né? E eu não sei se as pessoas pegaram o fio da meada aqui, né? Todo mundo pegou o fio da meada. Mas red flags, basicamente, são sinais vermelhos que você fala: opa, isso tá certo, isso não tá certo, isso é legal, isso não é legal. Então, por exemplo, se você vê uma pessoa. Você tá se relacionando com uma pessoa. Aí essa pessoa começa a, sei lá, ser muito agressiva, ou essa pessoa começa a ter um comportamento que te chama a atenção, uma red flag, né? Então, assim, são sinais que você tem dentro de um relacionamento, seja ele de amizade, seja ele familiar, ou seja de relacionamento amoroso ou sexual, que você tem com a pessoa e que você vai percebendo, sabe? E ligando isso Uhum. ao contexto, né? Então, red flags são sinais para você ficar ali com uma atenção, né? E eu acho que esse ponto do racional e do emocional tem muito a ver porque quando a gente é muito emocional, além da gente oferecer red flags, a gente também não percebe red flags. A gente ou talvez perceba e ignora as red flags, entendeu? Porque tipo assim, Às ele vezes é até gosta. às vezes até gosta, né? Então isso tem muito, 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 muito a ver. E tem a ver também, amigo, com o fato da gente. Eu não sei se você já teve essa percepção na sua vida, ou se pacientes, com certeza, né? Mas pacientes chegaram pra você e falaram: caralho, toda relação termina na mesma coisa, sempre dá errado, parece que nada acontece. Porque muitas vezes a gente tá num ciclo de repetição. E isso muito você consegue Sim. sair percebendo red flags. Mas você nota que as pessoas em consultório, ou até você mesmo, tem esse ciclo, sabe? E novamente, para relacionamentos, mas para amizades, né? Mas parece que você tá sempre no mesmo lugar nas relações, sempre exercendo o mesmo papel. Sim, sim. Eu tenho pacientes, é muito interessante isso. Eu tenho pacientes assim que vão se dando conta ao longo do processo terapêutico, ou já percebem isso, que fala, cara, as minhas amizades, os meus relacionamentos amorosos são, numa boa parte das vezes, assim, tem algum componente de toxicidade, sabe? De uma dinâmica relacional que não é boa, que é abusiva, que é violenta comigo. E às vezes as pessoas se dão conta disso e percebem, às vezes elas têm dificuldade para perceber, mas eu lido muito com isso em clínica porque tem. Eu acho que as causas são muitas, né? De por que pessoas entram em relacionamentos tóxicos que são abusivos para elas, assim, mas eu acho que não conseguir perceber sinais de red flags é um ponto importante, porque tem muita coisa que a gente naturaliza. Não tem. Tem muita coisa que a gente olha e pensa, ah, parece bonitinho, parece fofinho, e depois quando você vai ver, vira um monstro, né? Então, muitos dos meus pacientes, por exemplo, aí vou trazer para o nosso grupo, né? Muitos dos meus pacientes e muitos gays têm um estereótipo ainda de bom menino,
né? E o bom menino, ele é o bonzinho. Ele não consegue se posicionar e colocar limites diante de uma situação que é potencialmente violenta e abusiva para ele. Então, muitos dos meus pacientes foram assediados, abusados, né, psicologicamente, fisicamente dentro das relações e ainda saíam se sentindo culpados, porque não conseguiam perceber que, na verdade, era a outra parte que estava excedendo. Eles que estavam recuando e a outra parte que estava ultrapassando um limite, né? Então, é complicado. Fora a culpa da culpa, né? Porque. E aí, novamente, eu sinto que eu tenho muitos pacientes e eu sinto que, até certo nível, até certo ponto, todos eles estão conscientes de que o relacionamento não é tão legal assim. Aham. Só que o medo da solidão pode ser tão grande pra gente, porque assim, o medo da solidão, ele é meio que universal, né? Só que o medo da solidão é tão mais real pra gente, sabe? Porque de fato, a gente, não é que, é um medo distante. Isso já aconteceu com a gente, talvez Isso já aconteça aconteceu, com né? você, e talvez não aconteça com você que tá ouvindo, mas a solidão, ela faz a gente se colocar em situações como se fosse uma emergência. Então, por exemplo, o seu cérebro tá tipo, putz, tô sozinho, 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 medo, quero alguém, preciso de alguém. E aí você percebe até certo ponto as red flags, mas você fala, beleza, é melhor tolerar elas do que estar sozinho. Talvez você não faça nem isso conscientemente, mas o seu cérebro faz esse raciocínio. E aí, muito do que você vive é tolerar, 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 com medo de ficar sozinho. Então você percebe esses comportamentos, só que você tipo, decide ignorar, porque parece que ficar sozinho é o maior problema de todos. E nisso, você começa a entrar num relacionamento tão abusivo, e aí você, quando termina, ou quando acontece alguma coisa e termina, você começa a sentir culpa. E assim, a culpa que a pessoa fez você sentir, como você tá falando, mas também a culpa de, putz, eu me coloquei nessa situação. Então, tipo, a culpa da culpa, Aham. né? Então, Uhum. tipo, é muita culpa. E é o que a gente... Cara, é engraçado, né? Mas todo episódio a gente sempre, de alguma maneira, fala um pouco da culpa, né? E é uma coisa que a gente sente muito, né? Culpa, meu Deus, tô errado, meu Deus, sabe? Se coloca nesse lugar de... Parece que a gente tá tão acostumado a isso, né? Sim. Enfim, e por isso que eu falo, esse episódio não é pra você se culpar, é pra você se responsabilizar, porque é diferente, né? Não é pra você ficar se culpando, mas a responsabilidade pra mudar é sua, né? Mas enfim, e aí esse lance do ficar sozinho faz a gente entrar em cada furada. E perceba, o problema de tudo é que assim, o que acontece? A pessoa se sente sozinha, ela entra num relacionamento que tem muitos red flags, mas ela ignora, o relacionamento se torna abusivo, a pessoa se machuca, termina. Aí ela termina, o que que acontece? Ela se sente sozinha de novo. Aí ela vai. Aí, tipo, tenta pegar alguém em um contexto diferente. Pega uma pessoa muito parecida. Por quê? Porque ela tá sozinha. Então, e aí, eu não sei se você conhece, amigo, a terapia do esquema, né? Mas ela fala sobre. Ela fala muito sobre isso, né? Esquemas são tipo, sobre tipos de traumas, né? Então a gente cria muito padrões. Então, assim, o nosso cérebro, ele busca sempre situações conhecidas. Mesmo que sejam ruins, é normal que a gente vá pelo conhecido, né? E quando a gente vai pelo conhecido, a gente vai pelo conhecido da nossa infância. E na nossa infância, sei lá, se você se sentiu muito sozinho, é normal que você acabe criando situações inconscientemente que você se sente sozinho, sabe? Porque é aquilo que você está acostumado. Não é que seu cérebro ele tá optando por por te fazer mal, porque você está procurando isso. Não, é porque o seu cérebro só conhece isso. Então ele vai criar esse padrão, essa situação, óbvio. Então, você acaba sempre. E isso é normal, todo mundo tem isso até certo nível, mas você, tipo, busca pessoas que reafirmam os seus traumas, os seus esquemas, né? Que a gente chama de relacionamento esquemático, né? Porque são relacionamentos em que um reforça o trauma do outro. Por isso que a gente vê muitos casais brigando, muito divórcio, porque a maioria é assim. Uhum. Então você vai pegar uma pessoa que geralmente pega bem na sua ferida, sabe? Geralmente você pega uma pessoa que, sabe? Por exemplo, você tem medo de ficar sozinho, você geralmente fica com uma pessoa que te faz sentir sozinho. Você tem medo Uhum. de não ser respeitado, normalmente você fica com uma pessoa em que você sente que não te respeita. E não é que a gente, novamente, a gente não procura isso, não é consciente. É como se fosse seu cérebro, ele só conhece essa sensação. Então, é normal que ele vá atrás disso, né? Até como tentativa para se proteger mesmo, né? É Então, natural, muitas vezes é né? isso. É. É legal, eu tinha um professor de neurociências da faculdade onde ele dizia assim: o nosso cérebro ele não está programado para lidar com surpresas.
O cérebro é uma máquina preguiçosa. Ele vai trabalhar pelo mínimo possível de energia. Então, entre conhecer, sabe aquela história? Entre conhecer um cara que eu sei que não é bom, que eu sei que ele é um cuzão, um otário, mas me despertam borboletas na barriga. E um outro que eu sei que é um cara legal, bacana, gente boa, mas que eu fico meio. Eu vou sempre recorrer pra onde? Pra aquele que eu já tô acostumado, pra aquele padrão É... comum da minha vida, que é o cara que eu sei que eu vou me meter numa furada, mas que é um lugar comum pra mim. Por quê? Porque outra alternativa significa entrar num relacionamento que vai fazer com que eu me depare com uma série de situações novas. Porque estar dentro de um relacionamento com uma pessoa saudável, um relacionamento que é seguro, que é estável, às vezes pode ser tão desesperador quanto entrar num relacionamento que eu sei que vai ser complicado. Porque o relacionamento complicado, pelo menos a gente já tem um roteiro, eu já sei pra onde que vai dar. Já sabe exatamente o que você vai fazer. Tipo, é um sofrimento conhecido, né? Agora, imagina se eu virar e disser pra ti assim, que essa pessoa que tu tá começando a relacionar agora, que é uma pessoa boa e do bem, é talvez a melhor pessoa que passou pela tua vida agora pra tu ter um relacionamento e casar. Dá um certo desespero, né? E você fica, meu Deus do céu, o que que eu faço? É tipo a moça da C&A quando pergunta se você quer fazer o cartão e você fala, quer. A mulher nem sabe como reagir depois. Eu acho que é mais ou menos isso, assim. Ela fica tipo, o quê? Essa pessoa é incrível quer namorar comigo? E agora? O que isso diz sobre mim? O que isso diz sobre ela? Como que eu me regulo e como que eu lido com isso? Né? Então, eu fico curioso para saber, você já teve red flags nos relacionamentos? Me fala disso. Você já passou por relação assim onde você começou a perceber, que cheirinho de merda. Nossa senhora. Nossa. Eu já. Nossa, é muito. E assim. É que fica muito óbvio depois que passa, né? Mas na hora a gente talvez. Mas, por exemplo, teve um cara que eu quase meio que namorei. A gente ficou um tempinho juntos. E eu era, assim, tipo, muito apaixonado dele. Assim, muito, assim, perdidamente. Só que era uma pessoa que, por exemplo, ele demorava, tipo assim, muito tempo pra me responder. Eu não tô falando, tipo assim, que não respondia na hora. Eu tô falando, tipo assim, mandar às 5 horas da tarde e aí no outro dia, 10 horas da manhã, ele respondia, entendeu? E era, tipo, um padrão. Entendo. Só que de vez em quando ele respondia mais rápido e de vez em quando... Só que normalmente não. E também, acho que a maneira como a pessoa se portava, a maneira como a pessoa se disponibilizava, né? O não pensar, tipo, acho que assim, também não é sobre o comportamento da pessoa somente dentro do relacionamento. Esse, por exemplo, ele era muito confuso quanto ao futuro dele. Então eu ficava tipo assim, será que eu vou pra cá? Será que eu vou pra lá? Será que eu vou isso? Então, e aí da mesma maneira que ele também era confuso na relação. Então, tipo, ele não respondia direito, mas ele fazia planos comigo até, sei lá, vamos viajar no que vem? Sabe? Então, tipo, é muito confuso. Então, tipo, qual que é a sua? E aí, realmente, quando a gente tá apaixonado e querendo ficar com essa pessoa, a gente meio que cai, né? A gente fica, não, mas tá vendo? A gente se apega àquilo que a gente quer, né? O viés da confirmação. E aí fala, mas tá vendo? Sim. Ele tá me chamando pra viajar no que vem, ele quer ficar comigo por mais tempo. Só que aí, ao mesmo tempo, ele tinha, tipo, planos, será que talvez eu mude de país? Talvez eu mude isso, ou talvez ele não e às vezes ele não me respondia direito, sabe? Então, assim, são sinais muito confusos. Só que aí eu tenho que pegar e entender que esses sinais confusos, por exemplo, ele já era um red flag. Então, tipo assim, como é que eu vou entrar numa relação, sendo que eu estou muito apaixonado pela pessoa e a pessoa tá cheia de incerteza não só em relação a mim, mas a vida inteira dela? São red flag, entendeu? Teve outro que é o Stalker lá, ele falou, tipo assim, eu vou, sei lá, no último relacionamento, tipo, eu tentei me matar, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu acho que o jeito que ele fala, né? Tipo, o jeito que a pessoa Aham. fala, o jeito que manipula, o jeito que... Manipula, né? Assim, são sinais do tipo, ele tá sendo muito legal comigo agora, mas até a maneira como ele reagiu e fala do ex é um red flag, sabe? É um red flag, porque eu lembro de uma amiga que me dizia assim: não confie num homem que quer dar que quer te comer.
É porque os homens, eles te tratam bem até te comer. E eu acho que isso é uma informação relevante pra gente trazer pras relações. Porque quando a pessoa tá querendo te conquistar, gente, é uma coisa. Mas depois que passa o período da carência do plano, sabe? Meu Deus do céu. Aí as coisas aparecem. E isso é super importante. Tipo, cara, como que ele fala do último relacionamento dele, né? Ai, tentei me matar por causa do último relacionamento. Meu Deus. Sim. Por que que e depois eu paro e penso, caralho, por que eu ignorei essa informação? Por que que eu ignorei essa informação? Por quê? Tipo, que caralho, eu sou louca. Meu Deus. Né? Tipo, tem alguma coisa aí pra gente investigar e trazer uma curiosidade, sabe? É mesmo? Mas o que que aconteceu? Me fala mais disso, porque eu não posso passar batido e fingir que eu não ouvi o que eu acabei de É ouvir. muito doido, né? Só que na hora parece que a gente tá num automático, assim, sabe? Da vida. E a gente tá, beleza. O que importa aqui é que eu tô com ele, sabe? E não é, gente, não é. O preço, Comigo vai ser o preço é tão diferente. caro, o preço é tão caro. Mas assim, também eu já tive um que, nossa, esse é uma red flag tão óbvia, eu não sei o que aconteceu, mas isso foi muitos anos atrás, sabe? Eu era novinho, né? Na verdade, eu sou novinho ainda, né? Eu sou um twink, né? Aham, e eu E sou a Xuxa. aí, esse cara é o seguinte, ele falava pra mim que ele queria um relacionamento monogâmico. Ele fazia questão de conversar comigo e tal. Só que aí eu sabia que toda vez que ele saía, ele ficava com um monte de gente. E eu perguntei: você quer mesmo ficar comigo? Você quer um relacionamento monogâmico? Ele falou: sim. E, miga, a gente ficou nisso por meses. E aí eu pergunto: por que que eu. Monogâmico pra quem, E aí eu me né? pergunto: por quê? Por que que essa pessoa fazia isso? Tipo assim, e por que que eu tava nessa, sabe? Porque uma coisa é ele chegar, olha, Lucas, eu não tenho certeza se eu quero e tudo mais. Ou, Lucas, eu acho que eu não sou monogâmico. Cara, beleza, tá sendo honesta. Mas a pessoa falar que quer ficar com você, que quer ser monogâmica, e fica ficando com um monte de gente, porra, vai tomar no cu. E vai tomar no cu eu também, que não percebi, né? Mas, e você Pois acredita que é. eles sempre voltam, né? Ele mandou uma mensagem 6 horas da manhã. Eles sempre Ele voltam. mandou um mês atrás. Amigos, faz anos. E aí ele mandou mensagem e tinha me bloqueado de tudo. Aí depois de anos ele voltou. Agora viu, né, que tu és o Lucas De Vito da internet, né, popular. E aí, tipo, Imagina, né, baba olha o que perdeu. e aí ele pegou e mandou uma mensagem. Isso, cara, isso faz um mês, mais ou menos. Mensagem 6 horas da manhã no sábado, assim, tipo, oi, Voltando de uma balada, com certeza. vai tomar no cu, sabe? E ele tá. E detalhe, ele tá Oi. namorando, viu? Um beijo! Ai, nem todo homem, mas sempre um homem, cara. Meu Deus. Aí eu ignorei, óbvio, não respondi, não fiz nada, sabe? Porque, também. É isso, tipo, sabe? Eu olho e fico, nossa, preguiça, menino, preguiça. Aham. Ai, porra. A cara de pau não tem limites, né? Nossa, é muito cara de pau. Mas e você, amigo, você já percebeu? Você já vivenciou algumas red flags assim que você ignorou? Ou que Nossa. não? Então, aí que tá. Não. Que eu tenha ignorado, não. Eu lembro de uma red flag zona. Eu tava num relacionamento, no meu penúltimo relacionamento. A gente ficou junto por uns 3 meses, assim, porque por causa das red flags eu não dei conta. Eu lembro da gente. Ele era super inseguro e ciumentíssimo, assim, mas muito ciumento. Ciumento de um grau do tipo. Da gente ir no mercado, por exemplo, e eu começar a puxar papo com o caixa e ele sair puto do mercado, assim. Juro, daí eu falo, mas o que aconteceu? Aí eu fui, tipo, sem entender nada, eu falei, por que que você tá puto? Não entendi o que aconteceu dele. Por que que você tinha que ficar puxando papo com o atendente? Por que que você faz isso sempre? Eu falo, porque eu sou uma pessoa educada, gentil. Qual é o teu problema? Tipo, vai se tratar. A gente teve várias discussões dessas, assim, de que ele surtava porque eu tava sendo simpático demais com alguma pessoa na rua. Não, totalmente maluca, né? E daí o ápice do dia, assim, da red flag zona máxima, foi um dia que um amigo meu me ligou, aos prantos que ele tinha terminado o relacionamento. Ele tava mal, mal, mal. E ele virou e falou assim, Jonah, eu preciso muito da companhia de alguém, assim, porque eu não tô bem, fico preocupado até de eu fazer uma besteira. Vamos comigo pra uma festa, assim, eu preciso ir pra uma festa, preciso beijar na boca, só pra
E eu falei, tá, vamos. E bem nesse dia, meu namorado tava viajando. Ele tava viajando por alguma cidade vizinha aqui perto que ele tinha ido resolver alguma coisa com o pai dele de carro. E daí ele saiu à tarde, e daí eu fui mandar mensagem pra ele, né? Então, momozinho, oi, não sei o que, olha só, deixa eu te contar. É um amigo que ele odiava esse meu amigo com todas as forças dele. De novo por causa da pira do ciúme dele. Ele odiava com todas as forças. Ele falou, então, olha só, fulano me mandou mensagem, disse que tá super mal e tal, me convidou pra ir pra uma balada, pra comemorar. Ele no começo da conversa tava do tipo, ai que legal, nossa que pena, nossa que chato, né? E daí eu falei pra ele, então, ele me chamou pra ir pra uma festa hoje mais tarde pra fazer companhia pra ele. E daí eu nunca me esqueço, a primeira mensagem que ele me mandou foi, e mas você não vai, né? Aí eu falei, então, eu tava pensando em ir, porque meu amigo, eu tô preocupado com a saúde dele, né? Tipo, eu não sei o que vai acontecer. Tenho medo desse guri se matar depois, sei lá, de ter ficado sozinho. Ele ficou bem abalado com o término da relação. Daí ele falou, não, mas espera aí, como assim você tá indo pra balada sozinho? E não sei o que, não sei o que. E daí surtou. Surtou. Ele, não, porque eu vou dar um jeito de voltar agora pra casa. Eu vou me arrumar, eu vou nessa festa contigo. Eu falei, não, você não vai. Eu vou na festa sozinho. É um amigo, um grande amigo meu, não tem absolutamente nada de errado. Eu vou pra dançar e me divertir, ele que quer beijar na boca, eu só vou pra acompanhar ele, eu nem queria ir pra festa. Mas daí ele fez um surto tão grande com aquilo que ao invés de eu recuar, eu fui pra cima. Aí eu fiquei com mais vontade de ir. Eu falei, agora eu vou. Eu vou nessa porra e eu vou sozinho. Porque na minha cabeça não fazia o menor sentido aquilo. Tipo, pelo amor de Deus, gente. E daí ele ficou surtadíssimo. Eu me arrumei, fui pra festa. Passei a festa inteira com ele, me mandando várias mensagens, me perguntando se eu já tava em casa, como é que tava, o que que tava acontecendo. Quando eu finalmente cheguei em casa, mandei uma mensagem pra ele falando, olha só, amor, eu acabei de chegar em casa, era 5 e pouco da manhã, bebi um pouco, eu vou voltar a dormir e amanhã a gente conversa. E daí quando eu acordei no outro dia, eu recebi uma mensagem dele dizendo que ele tinha passado a noite toda bebendo. Ele tinha tomado uma garrafa inteira de vodka sozinho, praticamente, que foi a única... Olha o surto. Porque tinha sido a única maneira que ele encontrou de ficar em casa calmo e não fazer uma besteira. Aí eu parei, eu lembro de ter visto aquilo, assim, tipo, e um puta alerta vermelho explodiu dentro de mim falando do Jonah. Vai dar ruim isso aqui. Eu lembro que quando eu voltei pra casa dele, eu fui encontrar ele dias depois, a gente teve uma discussão sobre essa saída pra festa. Em algum momento da discussão, ele ficou muito puto, ele se levantou da mesa, se trancou no quarto e eu só escutei ele dando soco na parede. Ah, essa coisa de hétero! Não, ele era todo... E daí eu fiquei tipo... What the fuck? Sabe... O quê? Que cena ridícula. Daí ele voltou todo transtornado, assim, bufando, parecendo um touro. Aí eu fiquei olhando pra cara dele e falei assim... Você tem problema? Sinceramente, qual é o teu problema? Moral da história. A gente terminou, sei lá, dias depois disso, porque eu não dei conta. Eu falei, não, eu já sou surtado da cabeça, mas nesse grau... Não, isso aí é um nível que até eu fico sem graça. Não, e fora que apresenta um risco pra você, né? Uma pessoa que tá batendo na parede, porra, pra bater em você bêbado ainda mais, tipo, junta ele ficar bêbado pra se acalmar. E ele começa a ser violento, tipo, é um passo, né? Pra É um isso passo, virar né? contra você. Quanto tempo ia demorar pra ele enfiar a mão na minha cara? E engraçado que na hora do sexo isso não acontecia. Mas... Onde era pra acontecer. Pois é, quando ele tinha a oportunidade perfeita pra me enfiar a mão na cara, ele não fazia. É, complicado, difícil. Tá vendo? Eu fiquei 3 meses e meio dentro de um relacionamento que eu não demorei tanto assim, mas custei pra ver. Por quê? Porque quando a gente se conheceu, ele era o cara todo apaixonado, né? Sempre. Ele era o cara querido. super legal, querido, fofo, carinhoso, que beija bem, que é romântico, que ai como se importa comigo, ai como ele lembra de mim.
E daí, eventualmente, quando eu fui ver, caixa de Pandora. Mas aí que tá, talvez, muito provavelmente ele já demonstrou um sinalzinho ou outro muito sutil, que talvez, obviamente, não fosse tão óbvio, né, na época pra você que tá vivenciando a situação pela primeira vez. Mas é um sinal, né, tipo, eu comecei a ficar bom de pegar red flags, principalmente no último ano, né. Por exemplo, eu tava saindo com um cara, tipo, que ele era muito ansioso, assim, sabe? E, claro, é culpa dele, eu entendo, ele sofria muito com isso. Só que ele não sabia lidar, sabe? Ele não conseguia lidar com aquilo. Então, eu comecei a perceber que ele tornava tudo, tipo, uma ansiedade muito grande, que ia atrapalhando a nossa relação, entendeu? Tipo, a gente não chegou a namorar nem nada, mas... Então, tipo assim, ele morava longe de mim, sabe? Então, tipo, já não ia dar certo. Uma pessoa ansiosa, que ficava insegura em relação a mim, e que, sei lá, morava longe de mim, sabe? Tipo, porra. Uhum. E aí foi uma red flag, sabe? E aí era uma pessoa que sempre queria voltar na minha vida. Tipo, vivia mandando mensagem. Mesmo quando a gente falou, não, vamos, né, cada um ficar no seu canto. Então, assim, uma pessoa inconstante. Eu poderia, tipo, ter retornado as mensagens dele? Poderia. Mas é isso, e ficar pra sempre nessa insegurança, tipo, vivendo sob a ansiedade dele. E é isso, às vezes a red flag não é somente sobre um abuso ou algo mais intenso. Pode ser simplesmente coisas que não vão se encaixar, que vão fazer mal pra você. Então, teve um outro também que ele não me respondia direito, sabe? Ficava dias sem me responder. Porra, aí depois voltava todo cheio de amorzinho, sabe? Beleza, mas imagina, sabe, se relacionar com uma pessoa assim que não responde no início, que nem no início tá fazendo esforço. Então, assim, acho que isso tudo são respostas muito sutis, mas que são respostas, né? E eu acho que existem também outros, eu acho que isso é muito pessoal, a gente tem que pensar muito, putz, o que que eu quero no relacionamento, o que que eu gosto, quem essa pessoa é pra entender o que são red flags. Mas eu acho que tem red flags que são mais gerais também, sabe? Eu até tinha notado algumas aqui. Eu acho que a repetição é a primeira delas, sabe? A repetição de situações negativas. Então, por exemplo, Aham. Que gera um desconforto e insegurança, né? se eu falo pra pessoa e a pessoa, ela continua repetindo, cara, isso é uma puta red flag. Mesmo que seja uma Aham. coisa besta, sabe? Mas se eu falo, olha, eu não gosto disso, isso me incomoda, a pessoa, sei lá, fica fazendo uma brincadeira. É uma red flag, né? A segunda coisa é o cuidado que a pessoa tem com você. Por exemplo, uma pessoa, ela conseguir pensar... Não que a pessoa tem que ficar o tempo inteiro antecipando suas necessidades. Isso é uma responsabilidade sua de ter que avisar, né? Mas uma vez que você avisa e a pessoa sempre tá ignorando, e aí junta a repetição com essa falta de cuidado, também é uma red flag, né? Pode ser uma coisa pequena. Então, por exemplo, eu falo que, sei lá, tipo, um lugar muito... Eu tenho muita fobia de um lugar muito cheio. Eu falei pra pessoa isso. E se essa pessoa continua me colocando em lugar cheio, putz. E novamente, às vezes a pessoa não faz por mal, mas é uma red flag, entendeu? A pessoa ela não tá muito ligando em você, né? No que você tá falando, né? Outra coisa, nossa, essa pega. Comunicação, né? Nossa, sim. Como a pessoa se comunica com você. Tipo, ela é uma pessoa que se comunica claramente? Ela faz questão de expressar os sentimentos? É uma pessoa que faz questão de falar quando uma coisa não tá legal? Ou é uma pessoa que faz isso de maneira indireta? Amiga, não sei se já vivenciou, sabe quando você, tipo, sei lá, tá andando no shopping e aí a pessoa... Isso não só relacionamento, tá? Mas pode acontecer qualquer um. Fica tipo... Ai, eu tô com fome. Ai, eu fico, tipo, sei lá, olha alguém comer, nossa, coisa boa. Mas nunca fala, tipo assim, vamos comer, toma uma decisão de ir comer, sabe? Eu tô falando um exemplo besta, Uhum, mas isso uhum. vale pra, tipo, relacionamentos e questões mais Que a pessoa profundas, né? não expressa de forma clara do que ela tá querendo, né? Aí, sei lá, a pessoa tá desconfortável, tá com ciúme de você. Aí ela começa a ficar emburrada. Aí ela começa a te dar tirada. E às vezes, Aham. Começa a te tratar mal. bicho, eu odeio isso. Fala o que você tá sentindo, porra. Não fica. Sabe, eu tenho que saber o que tá te incomodando pra eu saber lidar com isso. Ok, uma vez que você me avisa, beleza. Mas, por exemplo, você ficar, tipo, o tempo inteiro de enigma, querendo que eu adivinhe e lide com o seu problema, porra, isso é uma puta red flag. Eu não sou Sherlock Holmes. Não é. Isso é um puta red flag, né? Porque imagina conviver com uma pessoa assim, que ela não se comunica, ela não se expressa, ou a comunicação dela é muito falha. Pra mim é uma grande red flag,
né? E eu acho, acredito e vejo, assim, na clínica que é um dos maiores sinais de uma queda de um relacionamento, sabe? Quando o relacionamento, tipo, tá pra terminar, isso acontece com muita frequência, né? Outra coisa, amigo, que você mesmo deu exemplo, como a pessoa lida com a sua rede de apoio, com seus amigos, Nossa, isso é tão sério, isso é tão importante. né? Como a pessoa lida com a sua família, você começa, tipo, xingar demais. Por exemplo, às vezes sua mãe tem um comportamento que nem você gosta. Aí a pessoa começa a xingar sua mãe. Aí toda vez ela fica xingando sua mãe. Ou sei lá, seu amigo, sua avó. Cara, tipo, é a minha família. Eu posso falar mal. Mas será que é o seu direito falar mal? Se a pessoa não fez nada contra você diretamente, Uhum, uhum. né? Ou como a pessoa lida com seu amigo. Você não pode sair com seu amigo, não pode ir uma festa com seu amigo. Ou a pessoa que não quer se envolver com seu amigo. Ou a pessoa que não quer trazer os amigos dela pra sua vida, sabe? Que é tipo separar. Aham. É uma red flag também, né? Tomada de decisões. Como as pessoas tomam decisões, né? Como as pessoas estão ali tomando... Como a outra pessoa toma decisões. Ela te considera? Ela só quer deixar você tomar decisões? Acho que os dois extremos, né? E, Hum, e uma coisa específica do nosso mundo é a homofobia internalizada. Quando a pessoa ela não lida muito bem com a própria sexualidade, quando ela fica criticando muito outros gays, quando ela fica muito... Sabe, eu acho que, por exemplo, existe muito, né? Tipo, criticar o passivo, né? O ativo criticar o passivo e rebaixar e zombar, sabe? E, tipo, não de brincadeira, assim, saudável, mas, tipo, de, sabe? Zombar mesmo, né? De ver inferior. Acontece. sei, sei. Tem uma coisa que assim, o relacionamento que tu tens é um relacionamento que te faz sentir mais vergonha ou orgulho de ser quem você é, sabe? Porque eu acho que a homofobia internalizada ela pega bem aí. Ela nos provoca mais vergonha. Ela faz com que eu tenha menos vontade de ser eu mesmo. Eu vejo isso muito entre amigos, assim, sabe? Do tipo, meu namorado fica reclamando sobre minha aparência, reclamando sobre as minhas roupas, sobre o jeito que eu falo, sobre isso, sobre aquilo. Ou seja, me traz vergonha sobre quem eu sou. Não, não me inspire, não me traz orgulho de ser eu mesmo. Eu acho que isso é uma red flag zona, assim, porreta. Porreta. Porque a gente já lida com tanta vergonha, já precisa passar por tantos desafios, que mais isso dentro de um relacionamento, assim, sinceramente, vai se fuder. E acho que as pessoas precisam estar bem resolvidas quanto à sexualidade pra elas entrarem num relacionamento. Relacionamento é coisa séria, você mexe com o sentimento das pessoas, né? Enfim, Agora sim, ó, pra gente fechar esse a episódio, senhora tem que ir pra academia, né? O personal. Ah, como é eu que tenho chama que o seu ir pra academia, personal? Ai, gente, meu personal vai ficar... Não, não posso falar, eu vou deixar Um beijo pro personal embaixo aí. do Jonah, Eu que vou avisar... infelizmente vai atrasar hoje. Não, ele vai ficar puto comigo mais uma vez. Eu vou dar uma atrasadinha básica. A gente precisa terminar o episódio. Então, eu até me perdi. Eu Ah, a fiquei pressão, a nervoso. pressão. Eu acabei de ver o horário, merda. Eu acho que eu vou me atrasar mais do que só um pouquinho. Eu vou me atrasar bastante. Mas hoje é dia. Hoje é dia. A gente tá gravando o Tá episódio tudo numa bem. sexta-feira, né? Então, assim, hoje é dia, galera. Hoje é dia, tá tudo bem. Hoje é sexta-feira. Eu vou gerar entretenimento pra ele também. Ele vai sair do treino feliz. Puto comigo porque eu atrasei, Exatamente. mas ele vai sair feliz. O que a gente faz depois que encontrou red flags? Como que a gente sai disso? Nem sempre a gente precisa fugir, né? Embora a gente falou muito sobre fugir, eu acredito que quando a gente começa. Eita! Porque assim, cara, sempre vão ter problemas, assim, em relação às pessoas, sabe? A gente nunca vai encontrar alguém perfeito, sempre vai ter algumas questões. E aí você precisa entender, e por isso que eu falo que é muito personificado, tá, o que é o impacto disso pra sua vida? Por exemplo, uma pessoa que só toma decisões, sabe? Será que você consegue comunicar com ela? Ela entende, né? Será que é uma coisa que, beleza, pra você, tipo, sempre decidir? Enfim, eu acho que tem red flags que são superáveis, que são contornáveis, ou que talvez possam ser negociadas, né? Então, assim, eu acho que você ter uma comunicação com a pessoa, principalmente se for uma pessoa que você já tem envolvimento, é importante. Mas é como ela vai reagir de acordo com os problemas,
Aí eu acho que isso é bem significativo. E eu acho que você conseguir manter a rede de apoio, sabe? Porque perceber o red flag em alguém significa que você tá apaixonado, provavelmente, né? Já tá, tipo, ali encantadinho. Então, sair dessa relação é uma coisa que seu racional vai querer, o seu emocional não. Então, você precisa se forçar um pouco. E para se forçar um pouco, você precisa de ter amigos. Os amigos, eles vão te ajudar, a família, terapeuta, né? Então, eu acho que tudo isso vai te ajudar bastante, você precisa de apoio. E saber que tudo isso vai terminar, daqui a um tempo você nem vai lembrar mais da pessoa, sabe? Então, tipo, será que você precisa ficar meses e meses sofrendo, sendo que você pode esquecer a pessoa em pouco tempo, sabe? Então, às vezes não vale pagar pra ver. Não vale pagar pra ver. Eu concordo. Eu gosto da história da rede de apoio, sabe? Eu acho que talvez seja uma das maiores ferramentas que a gente pode utilizar. Me apropriar disso. É bem importante mesmo. Eu faria. Eu começaria aí, honestamente, porque eu acho que às vezes a gente fica muito no eu sei, mas às vezes eu sinto, sabe? Acho que falar com amigos é uma boa forma, assim, porque tem coisas que ficam muito evidentes que não estão legais. E assim, um red flag significa que a relação é abusiva? Não necessariamente. Eu acho que todo mundo pode ter um comportamento que não seja legal, mas talvez o grande ponto seja como que a gente vai lidar com isso dentro da relação. Porque é o que tu estás falando, né? Às vezes a pessoa tem um red flag, ela tem um comportamento que não é bacana, mas se eu for conversar com ela, ela vai parar, ela vai ouvir, ela vai se desculpar, ela vai refletir a respeito. E quem sabe na próxima vez, talvez ela até faça de novo, mas ela vai fazer um pouquinho menos. Porque ela também tá aprendendo, tá saindo desse lugar comum. Agora, aquela história, né, deu um tapa na tua cara e depois apareceu com uma rosa prometendo que vai fazer diferente, e daí depois na próxima vez dá um tapa de novo, isso não é um compromisso real de transformação e de mudança. Né? Então, cuidem com as red flags, mas cuidem especialmente sobre como que isso vai se desenrolar dentro da relação. Porque às vezes a não gente aceitem pisa na bola compensação, mesmo, né? aceitem mudança. Ninguém pode compensar. Compensar não vai adiantar nada. Olha, por mim é isso. Fecharia Amigo, aqui. só pra finalizar, para você poder virar padrão, fala suas redes sociais, por favor. Falo, todo mundo pode me encontrar nas redes como @meupsiegay. É isso, no Grindr às vezes o título é outro. E por aí. _ Lucas De Vito no TikTok e no Instagram. E Clínica LGBT com Local no Instagram. E segue _podgay também. E compartilhem. O Podgay, claro, já compartilha, por favor, nesse final de episódio. Se você seguiu até aqui, muito obrigado por ouvir. E... muito obrigado, até semana que vem? Desculpa, é que a gente tá voltando ativo agora, então me desculpem, tá? A gente ainda tá aprendendo, tá relembrando do que tem que ser dito, e às vezes eu esqueço, eu me perco. Compartilhem no podcast, assim, compartilhem nas redes, manda um oi pros seus amigos, vamos discutir. Próxima baladinha aí, ó, vocês estão na fila sem fazer nada, ao invés de ficar falando de putaria, vamos falar de assunto sério, vamos falar de red flag. Vamos perguntar pras pessoas na fila o que essas pessoas acham sobre. Louca, né? Vamos ouvir histórias. Vamos mostrar o Podgay. Olha o que você acha desse trecho. Vamos gerar entretenimento. Um beijo, se cuidem, tá? Hoje é uma quinta-feira que o episódio vai no ar, então já é véspera de final de semana. Se cuide, vai curtir, vai ficar bem louca das ideias, né? Porque é isso, uma coisa não anula a outra. Exatamente. Tchau, gente. Beijo. Tchau. Beijos.